Então, gente, lembra quem quiser e quem tiver aí tranquilo, pega um copo de água. Essa água, sempre durante o evangelho, lembrando todo mundo, ela é fluidificada. Sempre quando a gente se propõe a fazer qualquer tipo de oração ou desses momentos em que a gente reserva um tempinho do nosso dia para entrar em contato com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, com os nossos protetores, deixa eu só responder. Eles vêm até a nossa casa e acompanham esse momento junto com a gente. É a forma que eles têm para proteger a nossa casa, para auxiliar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para ajustar a sintonia dos nossos chakras, dos nossos centros de força. E quando a gente parar, tá se sentindo que não tá legal, não tá bem, que tem alguma coisa no dia que não tá indo direitinho, quando vocês pararem para dar essa harmonizada, pode pôr um copinho com água ali que certamente vai ser fluidificado, né? Colocado nele as energias que são energias necessárias para ajustar a gente nesse equilíbrio. Bom, voltando hoje com o Evangelho no Lar, porque já tinha um tempo que eu não fazia, não estava com preguiça, gente, eu estava sentindo muita necessidade de fazer o meu Evangelho sozinha em casa, sem compartilhar nada com ninguém. E às vezes eu acho que isso é importante. Eu lembro que eu comecei a fazer o evangelho porque muitas pessoas não sabiam fazer, então eu ia explicar como é que funcionava. E isso acabou sendo uma prática, e aí os amigos iam pedindo: vamos fazer o evangelho junto, vamos fazer o evangelho junto. E como eu moro sozinha também, falar: vamos fazer junto na internet. Então rolou de a gente começar a conversar por aqui e foi muito bom. Aí eu tive essa necessidade de fazer mais sozinha em casa, e agora, quando foi semana passada, alguns amigos voltaram a pedir: Sério, vamos fazer de novo, juntas, no Facebook, né, nas redes sociais. E eu falei: bora fazer então, já que tá todo mundo querendo e eu também tô querendo, então vamos lá. Vamos começar com uma prece rapidinho para a gente poder harmonizar e aí depois a gente já começa na parte das leituras, tá? Lembrando que são 30 minutos de evangelho, e a gente fala de tudo, de tudo. Não tem nenhum tipo de. Eu não gosto de fazer as coisas muito. Como é que fala? De forma religiosa, assim. Eu gosto de sair um pouco dessa pegada, porque aqui tem gente de todo tipo de crença, de todo tipo de religião, e no final das contas a gente fala sempre as mesmas coisas. Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, não importa, gente. A gente, umbandista, o que for, a gente vai falar de energia boa, de coisas do bem, de coisas que ajudam a gente a viver melhor. Então vamos lá. Pedindo a Deus e ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, que nos protejam neste momento, que nos ajudem a perceber tudo que dentro de nós existe e que precisa de cuidado, de atenção, de um olhar mais amoroso de nossa parte. Agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por essas ferramentas que permitem que estejamos unidos de alguma forma. Agradecemos a nossa saúde, nosso alimento, a nossa condição física, a nossa família, os nossos amigos, aos nossos empregos, ou a nossa capacidade e a nossa criatividade de desenvolver a nossa vida de uma forma tão plena, de uma forma tão bonita, de uma forma tão intensa. Que o cuidado desses amigos queridos que nos acompanham nunca nos falte, ou melhor, que a gente nunca deixe de perceber o cuidado deles ao nosso redor. Que assim seja. Então vamos lá. Eu peguei hoje um livro, mas peraí, antes eu vou ler esse aqui, que é Lições para o Alto Amor, de Hermance Dufour.
E aí eu vou abrir aqui aleatório só para a gente dar uma lidinha. Compromisso e priorização. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos capítulo 11, versículo 13. Frutificar, independente de ocasiões e condições, é o traço de quem edificou a adesão sincera ao aprendizado das lições da alma por meio do comprometimento íntimo de melhoria. Nesses tempos desafiantes de ilusão e descuido, a virtude do comprometimento torna-se fator essencial de êxito a quaisquer empreendimentos espirituais. Vigie suas horas, adaptando-as aos deveres nobres, ao estudo enriquecedor, à diversão educativa, ao trabalho do amor e à cooperação comunitária. Você que assumiu o compromisso de avançar, guarde a consciência plena dos obstáculos que surgirão e assegure-se de apresentar nos instantes da convocação ao bem o fruto desejável no campo interior, priorizando a fidelidade à consciência em qualquer tempo. Assim você terá o acréscimo daquilo que lhe falta para a aquisição da paz. E aqui é muito interessante, porque quando ela fala assim, você que assumiu o compromisso de avançar, e aí você pode falar assim, eu não assumi compromisso nenhum, estou aqui na vida passando livre, leve, solta, não tenho compromisso com nada nem ninguém. Engana-se você, meu caro, porque se você está aqui, e se você está aqui no momento de epidemia, pandemia de coronavírus, você tinha que estar aqui. Não tem escapatória. Porque você está no compromisso de seguir nessa evolução, nessa caminhada junto com todos nós. Não existe isso. E aí vem a parte que mais dói. A escolha foi sua. Você pediu, você ganhou. Tô cheia de graça hoje, né? Mas é verdade. Não tem motivo para entrar em desespero. Você pediu. Você é a melhor pessoa no melhor momento. É só isso que tem para dizer. Então, a irmã está dizendo ali para a gente firmar o nosso compromisso nessa caminhada de regeneração, de, né, Mai? Todos nós assumimos, de buscar essa consciência, de firmar o pé nesse compromisso que a gente tem com a evolução e com o trabalho de Jesus Cristo, né? Nessa seara, nesse momento. Ele que é o governador do planeta Terra, ele que voltou para nos ensinar. E aí eu fui buscar hoje, antes da gente começar o evangelho, eu parei ali na minha bibliotecazinha e passei aquele olho assim, quem vai ser agora? E aí me chamou a atenção Pelas Ruas de Calcutá, que é um livro de Teresa de Calcutá, Madre Teresa. Foi uma psicografia de Robson Pinheiro. Vocês conhecem? Vocês já viram esse livro? Esse livro é muito bom. E aí eu abri ele aleatório para trazer alguma coisa aqui para a gente hoje. E, gente, eu sempre falo isso para vocês, mas eu não canso de falar, porque sempre tem gente nova nos evangelhos online. É incrível como abrir aleatoriamente os livros cai exatamente nas mensagens que se complementam. Essa mensagem aqui de Hermance complementa com essa aqui da Madre Teresa de Calcutá e vocês vão entender o porquê. O capítulo que abriu o aleatório foi o 27, que chama Temperar a tarefa com equilíbrio é aprender a amar a vida. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso está em João, capítulo 20, versículo 21, só para vocês saberem, porque isso... Ante as dificuldades que apontei a respeito da nossa responsabilidade com o trabalho cristão, isso é Madre Teresa agora, está falando? Nossa aparente incompetência em administrar o tempo e o volume de atividades, ou, quem sabe, nossa demora em responder ao chamado para uma união mais íntima e intensa com o Mestre, compete-nos refletir.
Falo da necessidade de avaliar se não estamos abraçando muita coisa ao mesmo tempo, assumindo muitas tarefas que estão, por assim dizer, na periferia da atividade espiritual e deixando de lado o objetivo central, no qual devemos nos concentrar. É bom analisar se efetivamente nossa vida íntima com Deus, nossa relação com Ele, com o Cristo, tem se constituído de fato em nossa grande inspiração, isto é, naquilo que nos arrebata e nos movimenta na direção do que pretendemos realizar, em nome da causa que abraçamos. Digo isso porque noto que corremos o risco de nos envolver tanto e com tantas frentes de trabalho que perdemos a satisfação de participar da própria tarefa. Com o tempo, desaprendemos a orar e nos desligamos da fonte que gera orientação espiritual, devido muitas vezes ao excesso de atividades. Costumo dizer que uma coisa é a vida contemplativa de alguns cristãos e outra ainda é a dedicação plena, total, de religiosos que optaram pela vida monástica ou fizeram votos sacerdotais ou de qualquer espécie. Estes vivem de maneira diversa da maioria, uma vez que feita tal escolha, não precisam se preocupar diariamente com o sustento e a subsistência, embora muitos trabalhem para a própria manutenção em comunidade. Mesmo assim, não vivem o desafio constante de prover para si e os familiares moradia, alimento, educação e cultura, e se isentam do pagamento de contas, impostos e outras coisas mais, pois a organização religiosa mantém tudo isso para eles. Bastante diferente de tudo isso é a situação do cidadão comum, que tem família, trabalho profissional, compromissos sociais e tantos afazeres mais que não listamos aqui. Então, se essa mesma pessoa, o cidadão comum, se enche de tarefas no trabalho do bem ou no campo religioso, as quais julga serem essenciais, provavelmente ou se sentirá sobrecarregado. E a tal ponto que uma parte de sua vida acabará prejudicada, além, é claro, de vir à tona considerável insatisfação íntima, pois não consegue desvencilhar-se de tantos compromissos a fim de se dedicar às atribuições próprias de cidadão e conciliar os diversos papéis sociais que desempenha. Só uma última frase, antes da gente começar a discutir sobre isso. Em casos como este, vejo necessidade urgente de um indivíduo reprogramar-se, tanto quanto os dirigentes do trabalho religioso ou espiritual se conscientizarem da situação de seus colaboradores. Ela está falando aqui de trabalhos dentro do Maiara respondendo aqui, esse trabalho cristão que ela está falando, são esses trabalhos que a gente está desenvolvendo no dia a dia, seja na seara cristã, assim, dentro da seara espírita, vamos supor, a gente dentro de um centro espírita, os trabalhos que a gente desenvolve, as frentes de atividade que a gente cria, ou então dentro da Igreja Católica, os compromissos que a gente assume, ou então dentro do centro de Umbanda, os compromissos que a gente assume, são essas coisas assim, sabe? E também, assim, o trabalho de caridade que a gente tenta desenvolver ao máximo com as pessoas, às vezes até fora de uma religião. Então, isso ela está falando dessa forma. Agora, casa muito direitinho com essa parte que a irmã se falou aqui, queria achar aqui, compromisso e priorização. Frutificar independente de ocasiões e condições é o traço de quem edificou a adesão sincera ao aprendizado das lições da alma por meio de comprometimento íntimo de melhoria. E aí vem aquilo que eu falei para a gente antes, você que assumiu o compromisso de avançar, né? Que somos nós que estamos aqui neste momento, nessa vida, buscando nos melhorarmos como seres humanos. Eu acho que uma pergunta que vem num primeiro momento na minha cabeça diante dessas reflexões é: qual é o meu papel nessa bagunça toda, nesse lance todo que a gente vive da nossa vida, do nosso compromisso como seres humanos, nisso que a gente está aqui para desenvolver? E talvez até antes, agora pensando melhor,
de qual que é o meu papel, é qual é a relação com a minha espiritualidade. Qual é a minha relação com Jesus? Qual de fato é a minha sensação ou meu estado de espírito dentro, não vou falar religião, porque senão a gente vai restringir, mas dentro desse contexto espiritualista que cada um de nós busca dentro de determinada vertente, seja ela qual for, mas de alguma forma a busca que a gente faz é nos encontrarmos com nós mesmos através dos ensinamentos do Cristo. É descobrir um sentido para a vida. Qual que é a minha relação? Porque segundo o que Maria Teresa está falando aqui, nesse texto, a gente acaba se envolvendo em tantas atividades e trabalhando na superficialidade. O que a gente descobre, o que a gente busca, está aqui, está em cima. Mas o contato que a gente precisa fazer é lá dentro, ele é mais profundo. E aí o que eu faço para tentar cavar um pouquinho e chegar lá no fundo? Eu vou atrás de fazer trabalho para ajudar o próximo, eu vou atrás de ir na missa, eu vou atrás de ir nas palestras, eu assisto todas as palestras do Centro Espírita, eu vou atrás de entender como é que funciona a meditação e eu tento meditar, eu tento entender como é que funciona o passe, aí eu vou e tento desenvolver, sei lá, fiquei sabendo que existe a apometria, vou lá para a apometria, aí fiquei sabendo que existe não sei o que da respiração, vou lá para a respiração, ou seja, a gente passa o tempo todo buscando na superficialidade da nossa existência situações que nos coloquem no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, em contato com aquilo que está aqui dentro de nós. E aí, nessa loucura de sair procurando, a gente não consegue acessar, de fato. A gente fica naquela relação superficial, naquela relação fria, morna, em que quando qualquer diversidade acontece na minha existência, eu balanço, eu não consigo firmar meu pé na fé, nessa fé que eu acho que eu já desenvolvi. Porque ela não é profunda, ela é ainda muito superficial. Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo juntar desses as duas leituras que a gente fez? Então eu acho que antes de perguntar qual que é o meu papel nessa estrutura toda de vida que eu tenho ao meu redor, acho que a pergunta principal que a gente tem que fazer e buscar a resposta de uma forma muito tranquila, muito natural, muito íntima, muito pessoal, é qual a minha relação com a minha criação? Qual a minha relação com o universo, com Deus? Qual a minha relação com Jesus Cristo? O que eu espero dele? O que a gente espera? O que ele espera de mim? Porque ele espera. O que eu tenho para dar? Mesmo que seja pouco. O que eu quero dar? Até que ponto que eu quero contribuir? Até que ponto que eu quero me libertar? Então eu acho que esse compromisso que a gente tem nesse meio, nesse mundo, nesse planeta, né, onde a gente escolheu de alguma forma estar nesse momento, que é um momento tão importante na nossa evolução, que é a nossa existência. Não é só esse momento que a gente vive de transição, é a nossa existência, é o melhor momento que a gente tem para ressignificar tudo aquilo que a gente já foi, que a gente é. O que é isso, né?
Aí o Will tá dizendo aqui no Instagram para mim, aí as pessoas começam a culpar os outros ao invés de assumir a responsabilidade. E é isso mesmo. Culpar os outros é muito fácil e é de alguma forma continuar vibrando nessa superficialidade, né? É eu buscar fora. Até a minha mãe essa semana conversando com ela, né? Virou para mim e falou assim: como é que você consegue ficar tanto tempo em casa e sozinha? Eu tô ficando quase louca quando eu fico sozinha. Como é que você consegue? Me pergunto, como é que você consegue ficar tanto tempo sozinha dentro de casa? Aí eu virei para ele e falei assim: são anos de experiência, são anos de prática, de de mim comigo mesma. E isso, gente, a gente faz. Independente de ter alguém morando com a gente ou não. Independente de você ter uma família inteira junto de você ou não. Você precisa praticar fazer esses momentos de estar sozinho, de buscar a sua verdade dentro de você e se conectar com isso. Então, assim, é prática. A minha presença, a minha companhia é a companhia que eu mais gosto hoje. E não tenho problema nenhum em ficar sozinha. Nenhum. Gosto, nem sempre eu gosto. Nem sempre é legal. Mas eu não tenho problema, porque é diferente. Entendeu? Porque a minha companhia hoje me faz bem, ela não me desagrada. E às vezes que eu vejo que para mudar, que eu preciso reconstruir mim, o fato de estar sozinha, inclusive, é mais fácil de poder ceder, porque não existem essas distrações externas. Mas isso é outro assunto. Esse é outro momento de conversa. Eu acho que esse momento de conversa aqui, esse reprogramar-se, né, para fazer essa leitura, administrar esse nosso tempo é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Se encher de tarefa, de conteúdo, de informação, não é isso que vai nos conectar com a nossa verdade e, consequentemente, a verdade que a espiritualidade está querendo nos mostrar. Porque muitas vezes o que ela está querendo nos mostrar, o que ela está querendo nos dizer, não é confortável para a gente escutar e sentir. E aí é que é mais difícil de a gente aprofundar nesse, interiorizar, entrar nesse mundinho nosso aqui dentro. Nem sempre é fácil. Por isso que a gente foge, por isso que a gente vai para fora, né? Então, analisar a nossa vida íntima com Deus, analisar a nossa vida íntima com a espiritualidade, analisar a nossa vida íntima com a gente mesmo. Respeitar as nossas limitações, respeitar os nossos estados de espírito, respeitar as nossas vontades. Respeitar não significa deixar que elas tomem conta, o que elas seguir vai ditar o nosso dia a dia. Não é isso. Mas é respeitar, é entender, é acolher, é dizer, ok, tô entendendo, peraí, vamos conversar, a gente vai descobrir junto aqui, vamos lá, entendeu? É mais ou menos por aí. Gente, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, para mim está fazendo super, espero que esteja, porque se não tiver, vocês falem aí alguma coisa, vocês me digam, não faz sentido nenhum, que eu tenho que mudar. Tem uma coisa também que eu acho que é interessante aqui, que eu vou ler rapidinho, que ela fala assim: ao meu ver, é urgente que reflitamos sobre essas questões de maneira pacífica, ou seja, sem nos violentarmos emocionalmente, que é isso que eu terminei de falar aqui.
Viver o cristianismo junto ao grupo de cristãos, isto é, os companheiros de Deus, ou seja, entrar na massa, fazer de tudo para dar qualidade aos relacionamentos em meio ao envolvimento social. Noto que a questão espiritual está diretamente ligada à forma como vivemos o cotidiano, na medida em que nos envolvemos em todas as questões da vida social e mundana, porém conferindo o máximo de qualidade e sentido espiritual ao que fazemos. Não digo que devemos falar o tempo inteiro de espiritualidade, da nossa religião e coisas do gênero. Isso nos faria pessoas intragáveis. Não há nada pior do que isso, não saber se envolver e fazer parte do mundo, não ter outro assunto para conversar, nos transformar, senão em pessoas totalmente avessas ao mundo. Ser cristão, segundo minha maneira de ver, é envolver-se com o mundo, sem necessariamente copiar as coisas ruins, ainda comuns em nosso mundo. É saber também que existem muitas coisas boas, muitas experiências construtivas, compensatórias, nobres e de beleza extraordinária, as quais precisam ser exploradas para o nosso bem intelectual e emocional, além de constituírem elementos que fomentam o progresso e as culturas individuais. Então, a gente precisa aprender a acessar essa sabedoria do universo, a acessar essa sabedoria espiritual, espiritualista, que envolve tudo, gente. Envolve a ideia de Deus, envolve a ideia de Jesus, envolve a ideia de energia ao nosso redor, a física, a química, envolve o budista, envolve o católico, envolve o evangélico, envolve todo mundo. Entender que eu sou do mundo, eu preciso saber viver no mundo, sem me isolar do mundo e sem deixar me envolver pelo mundo. Eu acho que aí é que vem essa busca exata desse contato direto com a espiritualidade a partir de quem eu sou. É esse aprofundamento da minha, até onde que eu consigo encontrar e perceber Jesus da forma como eu sinto ele aqui dentro e não da forma como as outras pessoas me falam que é para ser. Entende? Como as outras pessoas falam que é para ser através das experiências, das vivências delas. E não precisa ter rótulo. Não precisa ter rótulo. Não precisa ter nada. É só abrir seu coração e seu sentimento para captar, para receber. Entendeu? Estou pensando aqui numa pergunta que a Mayora colocou aqui, entender qual o meu lugar no meio disso tudo. Eu acho que não é só entender qual o meu lugar no meio disso tudo, Mai. Eu acho que quando a gente entender que a gente pode estar em todos os em todas as situações, que a gente faz parte do universo, a gente esse todo. Independente do lugar que você estiver ocupando, vai ter um sentido. Então, talvez, por isso que eu falo que é muito profundo, sabe? É até de explicar. Mas eu acho que a partir do momento que eu consigo começar a entender essa minha relação com Deus, com Jesus, de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais natural, mais orgânica, mais humana, ela depois vem a você entender o seu lugar. Antes de você entender o seu lugar, o seu papel, qual a sua função, você entende você.
e a sua relação com o divino, com o Criador, com o Pai. Isso, fazer ter sentido. Isso mesmo. Eu acho que aí vai. Gente, eu tô falando com o Facebook, falando com o Instagram. Falando com o Facebook, falando com o Instagram. Mas eu gostei da pergunta, Mai, mas você conseguiu responder. Primeiro, precisa fazer sentido. E para fazer sentido, você precisa ter essa energia. Você precisa. Tem que ser natural. Ninguém vai te ensinar. Ninguém vai dizer para você é assim que funciona. Através disso que você vai conseguir conectar. Você pode meditar durante 10 horas por dia, durante 15 anos. Você não vai conseguir, não vai fazer sentido para você. Você não vai achar o seu lugar no mundo. E lembra daquilo que eu falei no início. O pior de tudo isso. A sua fé vai estar vibrando tão no superficial que qualquer diversidade que acontecer na sua vida, você vai balançar de uma forma que vai ser muito difícil de conseguir levantar de novo. E a ideia de você se conectar com esse Deus, com essa potência universal de criação, de vida, de esperança, de fé, de harmonia, de amor, é você ser inabalável nas adversidades. Não significa não sofrer, mas é sofrer com consciência. Carol, pode ser, nosso lugar ele muda de acordo com o momento que. Nossa, os lugares mudam o tempo todo. Em todos os momentos. Vai depender muito do momento que você está passando. Só que cada momento e cada lugar que você ocupa é uma nova experiência, uma oportunidade para você desenvolver alguma aptidão sua que ainda precisa ser trabalhada. Então, a escola, sabe? Você passou de ano, passou de ano, passou de ano, passou de ano, mais ou menos isso. Gente, tá dando uma estendidinha aqui, mas tá legal o nosso papo. Eu tô curtindo. Uma ferramenta de gravar ao vivo e é a primeira vez que eu tô usando, mas ok. Deixa eu ver se isso aqui é legal. Tem uma coisa legal aqui que ela fala que é o seguinte, ó. Abramos nossos olhos e tenhamos os olhos de ver, para não nos surpreendermos com ações que possam comprometer nosso trabalho e nossa dedicação a Cristo. Abrir os olhos pode significar ficar atentos às oportunidades e sinuosidades do caminho, mas sem perder de vista aquilo que estamos fazendo. Isso é importante, se não fundamental para a nossa vida espiritual. Talvez essa seja a diferença do cristão no mundo presente, quando comparado àqueles que ainda não despertaram para a vida espiritual. A possibilidade, não significa que sejam cristãos, eles só não despertaram para a experiência espiritual. Olha que interessante. A possibilidade de aproveitar as coisas boas, as experiências produtivas de maneira lúcida, atentando para o fato de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nossa pátria é outra, e aqui estamos não de férias, mas em regime de aprendizagem e trabalho. Lembrem que a irmã se falou na primeira fase. Com esse pensamento, talvez possamos sem medos, sem o peso da culpa, que está na vida de muita gente boa por aí. Teve culpa, alguém falou ali, acho que foi o Will que falou no início sobre culpa. Recordemos sempre que o Cristo do qual falamos começou seu mistério em meio a uma festa e se envolveu com pessoas consideradas de má vida, de má fama, mas se envolveu também com as causas e questões sociais. A alegria era constante à sua volta,
E ele vivia bem tanto entre os pobres, mais pobres, quanto na casa dos ricos de sua época, onde comparecia com frequência para cear, na companhia de seus amigos mais íntimos. Como podemos notar, ele soube aproveitar as oportunidades que a sociedade da época lhe ofereceu, mas sem ser conivente com as questões que pudessem comprometer sua obra, seu ideal. Gente, Madre Teresa de Calcutá está falando isso aqui, tá? E aí eu lembrei da minha vizinha Jaque. Jaque, para você. E já que eu dou muito lendo isso aqui, eu tive que rir, lembrar de você. Já que a minha vizinha mora num prédio aqui na frente, é frequentadora da sede também. Faço comida, quando eu faço um bolo, quando eu faço qualquer coisa, ela e com o esposo dela. E a Jaque tem uma fala que eu adoro, que ela diz assim, em Céia, comer é de Deus, comer é de Jesus Cristo. Ela falou, você já viu Jesus Cristo pregando num lugar que não tivesse comida? Ela fala, Jesus só ia na casa dos outros para comer. Comer é de Jesus, é divino. Então, estou dando risada aqui e aproveitando essa fala de Maria Teresa de Calcutá, mas que é isso, né, que ela usa aqui, que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, nós vamos aproveitar todas as belezas, as coisas legais que o mundo tem para nos oferecer, mas lembrando que essa não é a nossa casinha. Esse aqui não é o nosso mundo, gente. Desapega, né? Então, assim, se até Jesus Cristo, Madre Teresa está dizendo aqui, ele soube aproveitar as oportunidades que a sociedade da época lhe ofereceu, sem ser conivente com questões que pudessem comprometer sua obra. Então, a gente vai continuar vivendo em família, continuar vivendo em sociedade, continuar vivendo em todos os ambientes que nos forem colocados como exercício de desenvolvimento da nossa experiência, né, aqui nesse plano, a gente tem que desenvolver são nossas capacidades cada vez maiores de sermos humanos, de sermos bondosos, de sermos pessoas em evolução, né, buscando evolução. Mas para finalizar, então, e fechar tudo isso, sempre lembrar que a gente está aqui nesse planeta, a gente está aqui nesse momento, por uma dádiva, por uma oportunidade, por um presente que foi nos dado. E todo mundo que está aqui tem toda e total capacidade de superar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de adversidade. Se estiver muito bem segmentado na sua fé, se essa sua fé só vai estar muito bem consolidada e formatada e forte o suficiente para te dar base, quando você conseguir essa relação íntima, verdadeira e profunda com a sua espiritualidade, seja ela qual for, ela for coerente, verdadeira, potente, sincera de você, para essa energia maravilhosa que constrói tudo que está ao nosso redor, que você pode chamar de Deus, com essa proteção, com esse amparo, com esse carinho, com esse amor, que você pode chamar de Jesus, ou o nome que você quiser dar. Mas precisa ser sincero, precisa ser interno, precisa ser pessoal. Ninguém vai te ensinar. Ninguém vai te ensinar. Eu tô com o celular e ele tá ficando sem bateria e a gente já tá na hora de terminar o nosso evangelho. Eu espero que tenha sido muito bom para vocês, como foi para mim. E um último, uma coisinha só, rapidinho. No Facebook da Sociedade Espírita Irmãs do Fogo, a partir de amanhã, a gente vai começar às 9 horas da manhã, fazer umas orações. Oração, prece. Nada demorado, rápido, mas para a gente começar o dia bem harmonizado, bem equilibrado. E quem quiser participar é só chegar no Facebook, Sociedade Espírita Irmãs do Fogo, do FAUX, escreve do FAUX, e acompanhar. Vai ser ao vivo, uma prece rápida, para a gente iniciar a nossa manhã, o nosso dia, a nossa segunda-feira, tá bom?
às 9 horas da manhã. Então tá, obrigada. Vou fazer a prece para a gente encerrar e a gente vai se ver no domingo que vem. Amanhã é minha palestra às 9, 8 da noite, via Facebook da Sociedade Espírita, e eu vou transmitir no Insta também. No Insta eu vou colocar, no meu daí, tá? Ou no da sede, eu vou ver, eu tô sem a sede, mas eu vou ver, mas num dos dois vai estar. Então vamos lá, gente, vamos concentrar aqui, fazer nossa prece para a gente encerrar, com o nosso coração transbordando de alegria e de amor. Enviamos ao universo o mais puro sentimento de contribuição para essa e se expande para todos os lares vizinhos, para os hospitais, para os penitenciárias, para os amigos que estão na rua, para todos os lugares onde essa luz conseguir alcançar ou tocar o coração daqueles que estão necessitados. Nós enviamos, compartilhamos, distribuímos o nosso amor, a nossa crença de que todos os dias são dias importantes, de que todos os momentos são momentos cruciais na nossa existência e de que nunca em nenhum momento nos falta o abrigo, a proteção e a mão estendida do Mestre Jesus, para que possamos suportar todas as nossas provas com dignidade, com serenidade, com muito amor no coração. Obrigada aos amigos espirituais, aos mentores e aos nossos anjos de guarda. Obrigada. Deus permaneça acesa dentro de todos nós, que assim seja. Carol, fico feliz de você estar aqui. Obrigada a todo mundo que está aqui no Facebook também, gente. Um beijo. Todo mundo Deus.